Oi pessoal, hoje será a comparação de duas lendas brasileiras que são o contrário um do outro, o Negrinho do Pastoreio e o Menino Romãozinho. Mas antes de começar o vídeo, devo dizer que fiz essa análise pegando como base as lendas, fisiologia e outras pesquisas que fiz de ambos os personagens. Agora que expliquei como vai ser o vídeo, vamos para a comparação. Começando pelo Menino Romãozinho. O menino Romãozinho era filho de um humilde agricultor, e desde o seu nascimento, ele já demonstrava sinais de crueldade. Antes mesmo de aprender a falar, Romãozinho mordia quem colocasse a mão em seu rosto, assim como mordia o peito de sua mãe, quando o amamentava. Quando já era crescido, sempre gostou de maltratar os animais, destruir plantas e prejudicar as pessoas. Por onde passava, Romãozinho deixava um rastro de destruição. Ele amarrava rabos de gatos, cães e cavalos, dava rasteira em outras crianças, botava fogo em plantações, cortava o vestido de velhas senhoras e botava apelidos ofensivos em todo mundo. Certo dia, sua mãe mandou ele levar o almoço ao pai, que trabalhava na roça. Romãozinho foi de má vontade. No meio do caminho, ele comeu a galinha, colocou seus ossos na marmita e a levou para o pai. Quando o pai viu os ossos em vez da comida, ele perguntou o que aquilo significava. Romãozinho então mentiu, dizendo que a sua mãe comeu a galinha com um tal homem que ia para a casa deles quando seu pai não estava lá. Depois de ouvir essa história, o pai de Romãozinho ficou enlouquecido de raiva, meteu a enxada na terra, largou o serviço e foi correndo para casa. Ao chegar, ele puxou seu punhal e atacou a sua esposa, não dando nenhuma chance para a mulher desmentir a mentira do filho. Enquanto a mãe agonizava no chão, o menino ainda ria dela, e de como havia sido esperto enganando a todos. Mas antes de morrer, ela o amaldiçoou dizendo que ele não morreria nunca, nem conheceria o céu, ou o inferno, e não iria descansar enquanto existisse um ser vivo sobre a terra, fazendo com que seu tormento fosse eterno. Romãozinho riu da maldição e foi embora. Desde então, ele nunca cresceu e anda pelas estradas, fazendo travessuras, como quebrar as telhas dos telhados a pedradas, assustar os homens e torturar as galinhas. Ele é visto constantemente por caminhoneiros, nos acostamentos das rodovias federais. Quando quer fazer uma travessura, ele fica invisível, e consegue sumir como se tivesse algum tipo de encanto. Vendo o mal que havia feito e de como tinha sido enganado, o pai de Romãozinho ficou extremamente arrependido e se matou. Mesmo sendo um ser maligno, em algumas oportunidades, ele faz coisas boas. Existe uma história que diz que uma mulher grávida estava sozinha e entrou em trabalho de parto, e no desespero chamou por Romãozinho e este foi à casa da parteira que depenava uma galinha. A galinha de repente saiu da mão dela e saiu voando. A parteira saiu correndo atrás e a galinha foi jogada na casa da mulher que estava em trabalho de parto. Existem diversas versões sobre a história do menino Romãozinho. Uma delas conta que o menino Romãozinho era filho de um casal de escravos que ganharam a liberdade no final do século XVIII. Nessa versão, a mãe do menino Romãozinho morre com 6 facadas, mas antes de morrer, ela o amaldiçoa. E seu pai se joga de um penhasco depois de descobrir a verdade e ficar totalmente arrependido. Em algumas versões ele teria matado o pai de susto, já em outras, sua mãe teria vivido e amaldiçoado o filho posteriormente à morte do pai. Existe ainda uma versão que diz que ele também vira uma tocha de fogo, ou um rastro de luz azul quando corre pelas estradas durante a noite, que fica indo e vindo pelos caminhos desertos. Já outros, dizem que ele seria o próprio corpo seco. Nesta versão, a alma de Romãozinho seria tão ruim que nem o céu nem o inferno quiseram. Por essa razão ele vaga pelo mundo assustando as pessoas. Os seus poderes e habilidades são características físicas humanas normais. Isso inclui força, velocidade, durabilidade e vigor. Imortalidade tipo 8 e 1. Romãozinho não morrerá nunca enquanto existir vida sobre a Terra, e ele nunca envelhece. Transmutação. O menino Romãozinho consegue se transformar em uma tocha de fogo, ou um rastro de luz azul quando corre pelas estradas durante a noite, que fica indo e vindo pelos caminhos desertos. Indução de medo. Romãozinho é capaz de assombrar as pessoas. Manipulação do fogo. Ele consegue botar fogo nas coisas quando está transformado em uma tocha de fogo, ou em um rastro de luz. Criação de armadilhas. Romãozinho é bom em montar vários tipos de armadilhas que as fazem parecer com acidentes comuns. Ele utiliza essas armadilhas não apenas para causar dano,
mas fazer seus alvos passarem por situações humilhantes e assustadoras, possivelmente teletransporte. Romãozinho é capaz de sumir, como se fosse algum tipo de encanto, e já foi visto em diferentes estados do Brasil, como Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais e em São Paulo. Invisibilidade. Ele consegue ficar invisível quando quer fazer maldade, e ele usou esse poder para pegar a galinha da parteira. Romãozinho tem a força de um garoto normal. Ele é capaz de maltratar animais, como galinhas, cachorros, pássaros e tatus, destruir plantas, quebrar telhas de casas a pedradas, quebrar galhos, dar rasteiras em outras pessoas. E o dano de Romãozinho pode ser ainda maior quando ele usa suas armadilhas travessas e se transforma em uma tocha de fogo que anda pelos caminhos desertos, fazendo com que ele seja capaz de botar fogo em campos de plantações e, possivelmente, botar fogo nas pessoas. O menino Romãozinho possui a velocidade de um humano normal, que é de 13 km por hora, e pode se teletransportar. Mas, possivelmente, ele deve ficar mais veloz quando se transforma em uma tocha de fogo, ou em um rastro de luz azul, que faz com que ele percorra os caminhos desertos rapidamente durante a noite. A sua durabilidade é escalada com seu ataque. Ele possui a durabilidade de um humano normal, e a sua imortalidade o torna difícil de matar. O menino Romãozinho possui o mesmo vigor de um humano normal, podendo resistir a danos que uma pessoa comum resistiria, e consegue andar em estradas desertas por muito tempo. Romãozinho é um bom mentiroso e manipulador, e é capaz de fazer vários tipos de travessuras em qualquer pessoa que tiver a infelicidade de entrar em seu caminho. Ele utiliza pedras para destruir telhas de casas, pode usar qualquer ferramenta ou objeto que estiver em sua volta para fazer maldade, e cria armadilhas para machucar e humilhar outras pessoas. Ele não demonstrou nenhum tipo de fraqueza. Agora que já terminei de falar do menino Romãozinho, é a vez do Negrinho do Pastoreio. O Negrinho do Pastoreio é um personagem pertencente ao folclore brasileiro e é muito popular na região sul do Brasil. De origem afro-cristã, a lenda do Negrinho do Pastoreio era muito contada no final do século XIX, pelos brasileiros que defendiam o fim da escravidão. De acordo com a lenda, o Negrinho do Pastoreio era um menino negro escravo, de 14 anos, que possuía a tarefa de cuidar do pasto e dos cavalos de um rico fazendeiro dono de um engenho. Porém, num determinado dia, o senhor de engenho mandou o Negrinho pastorear alguns animais novos, que haviam sido comprados. O menino foi de boa vontade, conseguindo reunir os animais, sozinho, e levá-los para o curral da fazenda, embora fosse mirrado, pequeno e magrinho. Porém, quando o menino voltou do trabalho, o fazendeiro percebeu que estava faltando um cavalo baio, e o acusou de ter o perdido. O fazendeiro mandou bater com um chicote no menino até sangrar e mandou que ele voltasse ao pasto para recuperar o cavalo. Após horas procurando, o garoto conseguiu achar o tal cavalo baio, porém não conseguiu capturá-lo. Ao retornar à fazenda, foi novamente castigado pelo fazendeiro, mas desta vez, ele foi colocado pelado dentro de um formigueiro. No dia seguinte, o patrão foi ver a situação do menino escravo e ficou surpreso. O garoto estava livre, sem nenhum ferimento, com a Virgem Maria do seu lado, montado no cavalo baio que havia sumido, e envolto pelos outros cavalos do fazendeiro. Muito arrependido, o fazendeiro resolveu pedir perdão, mas o Negrinho não disse nada. Ele beijou a mão de Nossa Senhora, e saiu galopando feliz de livre no cavalo baio. Conta a lenda que foi um milagre realizado por Nossa Senhora que salvou o menino. De acordo com a lenda, o menino foi transformado num anjo e, ainda hoje, fica cavalgando pelos campos. A partir disso, entre os andarilhos, tropeiros, mascates e carreteiros da região, todos davam a notícia de ter visto passar, como levada em pastoreio, uma tropilha de tordilhos, tocada por um negrinho, montado em um cavalo baio. O Negrinho do Pastoreio é considerado o santo das causas perdidas.
e é dito também como o afilhado de Nossa Senhora. Desde então, quando qualquer pessoa perdia uma coisa, pela noite o negrinho procurava e achava, mas só entregaria se a pessoa acendesse uma vela perto de um formigueiro e pedisse com muita fé, cuja luz ele levava para apagar a do altar de sua madrinha, a Virgem, Nossa Senhora, que o livrou do cativeiro e deu a ele uma tropilha, que ele conduz e pastoreia, sem ninguém ver. Em outras versões dizem que o negrinho foi castigado por ter perdido uma corrida que o seu patrão tinha apostado, e perdido o cavalo baio em seguida. Já outra versão diz que ele foi castigado por ter perdido todos os cavalos do fazendeiro. Também existe mais uma versão da lenda, na qual o fazendeiro foi avisado por seu filho sádico que o negrinho, responsável por cuidar de 30 cavalos, deixou um deles fugir. Isso porque ele estava muito cansado e decidiu dormir. Ao acordar, o pequeno escravo sentiu falta do cavalo, porém, o fazendeiro já sabia do ocorrido e resolveu castigar o negrinho. Os seus poderes e habilidades são características físicas humanas normais ou máximas. Isso inclui força, velocidade, durabilidade e vigor. Invisibilidade. O negrinho do pastoreio conduz uma tropilha sem que ninguém consiga ver. Detectação de objetos. Quando alguém perde algo, o negrinho do pastoreio é capaz de achar qualquer coisa que se perca, mas ele só fará isso se a pessoa acender uma vela perto de um formigueiro. Manipulação animal. O negrinho do pastoreio conduz uma tropilha de vários cavalos. Imortalidade tipo 8 e 1. Ele foi salvo pela Nossa Senhora e foi transformado em um anjo, no qual o fez ser possivelmente imortal. Habilidades de montaria. Ele cavalga pelos campos com o seu cavalo baio. E fisiologia de anjo. De acordo com a lenda, o negrinho do pastoreio virou um anjo. Então ele possivelmente deve ter os mesmos poderes de um. Que são: anatomia maleável. O usuário pode modificar as características fisiológicas de si mesmo e dos outros indivíduos, podendo mover, dobrar, enrolar, esticar, endurecer, e até modificar qualquer parte de seu corpo, incluindo rosto, corpo, pele ou tamanho, mas em um grau limitado. Embora a remoção ou ocultação de uma parte do corpo, como um dedo ou um olho, seja possível, o usuário não pode realmente adicionar nada de novo à sua forma original. Condição melhorada. O indivíduo possui habilidades físicas e mentais muito além do nível que outros membros de sua espécie podem adquirir, mesmo com intenso treinamento e prática. Consciência cósmica. Esse poder permite que o usuário possa sentir e estar consciente de acontecimentos a uma escala universal. Empatia. O usuário pode ler, assimilar, intensificar, interpretar e replicar completamente as emoções, estados de ânimo e temperamentos de outros. Ler sintomas aparentes, permitindo entender ou descobrir uma emoção ou esconder outras. E o usuário pode atacar alguém de uma maneira pessoal e emocional, uma vez que sabem exatamente que a emoção está fluindo através de si mesmos e podem usar esse conhecimento para jogar contra eles. Invulnerabilidade. Esse poder permite ao usuário ser imune a formas convencionais de danos físicos, além de o torna imune a sangramentos ou perda de membros. Manipulação de energia. O indivíduo pode criar, transformar e manipular energia, uma das propriedades quantitativas básicas que descrevem um sistema físico ou o estado do objeto. Essa energia pode ser transformada de diversas formas, que podem ser manifestadas e medidas de diferentes formas. E fisiologia de espírito. Esse poder inclui ilusionismo, intangibilidade, possessão, telecinese, teletransporte, e a capacidade de voar. Antes de morrer, a força do negrinho do pastoreio era de um menino normal de 14 anos, porém, após ter se tornado um anjo, a sua força também aumentou, o deixando muito além do nível de um humano normal. E o seu dano pode ser ainda maior se ele estiver montado em seu cavalo baio, e pode comandar uma tropilha de 30 cavalos que, possivelmente, podem o ajudar em combate. Com o seu cavalo baio, o negrinho do pastoreio pode percorrer 88 km por hora. Mas sem o seu cavalo, ele tem a velocidade de um humano normal, que é de 13 km por hora. Porém, quando se transformou em um anjo, ele, provavelmente, ficou muito mais rápido do que um humano normal. Antes de ser salvo pela Nossa Senhora, o negrinho do pastoreio foi capaz de aguentar várias chibatadas que fizeram o seu corpo sangrar,
Foi jogado em um formigueiro para ser comido pelas formigas. A sua durabilidade aumentou após virar um anjo, e sua intangibilidade, imortalidade e invulnerabilidade o tornam difícil de matar. Ele foi atrás do cavalo baio mesmo depois de ter sido castigado com chibatadas, e foi punido mais uma vez quando voltou após não ter capturado o animal. Como era um escravo, ele deve ter aguentado diversos castigos cruéis. E o seu vigor deve ter aumentado ou até se tornado infinito depois de ter sido transformado em um anjo. Como ele é um anjo, o negrinho do pastoreio possui consciência cósmica, que permite ao indivíduo conhecimento sobre os fatos que estão ocorrendo em todo o universo, fazendo com que ele se informe a respeito do comportamento de seres vivos em qualquer lugar do universo, observar o movimento dos corpos celestes a anos-luz de distância, e sentir qualquer anomalia no tecido da realidade. Ele não utiliza nenhum equipamento, mas monta em um cavalo baio. O negrinho do pastoreio não demonstrou nenhum tipo de fraqueza. Na minha opinião, o negrinho do pastoreio é superior em quase todos os quesitos. Ele ganharia do menino Romãozinho com extrema facilidade, pois mesmo que o menino Romãozinho tentasse fazer com que o negrinho do pastoreio fosse pego em uma de suas armadilhas, não iria funcionar. O motivo é pelo fato do negrinho do pastoreio ser um anjo e saber de todas as coisas que acontecem no universo, tornando impossível para o menino Romãozinho tentar pegar o negrinho do pastoreio em uma armadilha. Sem falar que o negrinho do pastoreio teria ajuda do seu cavalo baio, e de sua tropilha no combate. Mas lembrando que essa é a minha opinião, você pode deixar a sua nos comentários do vídeo e se quiser pode deixar sugestões de futuras comparações de assassinos, monstros, SCP, animais, super-heróis e vilões. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva para não perder vídeos como esse.